Senhor, nossos dons. Aceita, Senhor, nosso pão. Aceita, Senhor, nosso vinho. Aceita, Senhor, nossa gente, sofrida, oprimida, esquecida. Aceita esta dor que machuca demais. Irmãos e irmãs, uma boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês nessa noite. Uma experiência nova, que é este modelo que nós da Pastoral Bíblica encontramos de nos aproximar de vocês nesse isolamento que é nos imposto e que está impossibilitando os grupos de reflexão se reunirem. No mês de setembro, normalmente, a gente celebra o mês da Bíblia. E a CNBB, desde a década de 70, começou com a comemoração do mês da Bíblia, com um evento, uma semana bíblica que aconteceu na Diocese de Belo Horizonte. E a ideia foi muito bacana e se espalhou pelo Brasil inteiro. Este ano, a CNBB nos propõe refletir sobre o livro do Deuteronômio. E o lema é "Abre a tua mão ao teu irmão", que a gente encontra no capítulo 15, versículo 11. Nós, da Pastoral, somos uma equipe grande e, pensando, como que a gente ia levar para vocês essa proposta de refletir, acreditamos que seria legal fazer 4 encontros, a proposta de 4 encontros. Cada um desses encontros terá um membros da pastoral, porque é uma pastoral muito grande, graças a Deus, com pessoas de todas as paróquias aqui da cidade de Teófilo Otoni. Hoje, nós temos aqui eu, Sheila, sou da paróquia São Sebastião, tem a Valdiane, que é da paróquia Nossa Senhora dos Pobres, e nosso coordenador espiritual, que é Padre Eliseu, aqui da paróquia de São Jacinto. Hoje nós vamos refletir sobre o texto que está no capítulo 26, do versículo 1 ao 13. Nos próximos encontros, serão outros capítulos, passagens que serão refletidas. Nós iniciamos o nosso encontro com grande alegria de nos fazer presente como equipe da Pastoral Bíblica da Diocese de Teófilo Otoni ao encontro de todos vocês, oferecendo a nossa contribuição nesse mês da Bíblia, refletindo sobre o livro do Deuteronômio. E, então, que o nosso encontro também tenha esse caráter orante. Por isso, iniciamos com uma breve oração. Deus e Senhor nosso, nos ajude a manter viva a memória de vossa divindade, sensível à realidade de sofrimento e de opressão do seu povo. Anima-nos a renovar a certeza de que o Senhor continua caminhando conosco e apontando caminhos de libertação. Que o Deus do Êxodo, o Deus da vida, seja nossa força, seja nossa salvação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A gente, enquanto Igreja Católica, sempre procuramos ler, a palavra sagrada, baseando no texto, que é o livro, o contexto, que é a época, o local, quem escreveu o livro e a intenção do autor. Para nos subsidiar, nesse ano, a gente está usando, como vários outros anos, o material do Centro Bíblico Verbo, que é um material bem conciso, bem aprofundado, que nos permite fazer reflexões baseadas no texto, no contexto e no pretexto, que é a intenção do autor em escrever o livro. Para a gente compreender, o texto do Deuteronômio, primeiro a gente já começa por entender o termo Deuteronômio.
né, que se Deuteronomos, né, segunda lei. Essa segunda lei não é porque é uma lei que está se sobrepondo à primeira lei, que é a lei, né, do Decálogo, do Moisés, que aparece lá no Êxodo, do Números. É apenas uma releitura, né, é como se fosse uma cópia, porém mais aprofundada, onde ele apresenta diversas circunstâncias da vida social, política, familiar, onde ele gera instruções de como se deve ou não agir, de uma forma mais detalhada e não mais genérica, como nos 10 mandamentos. O livro do Deuteronômio, ele foi redigido, revisado e ampliado, tudo isso num período de cerca de 400 anos. Ora, se esse período de escrita demorou tantos anos, né, quase 4 séculos, um único autor não poderia escrevê-lo, não é verdade? Então, esse livro, ele foi escrito e revisado e ampliado por diversos autores e grupos que, de acordo com a sua situação histórica, interesse social, interesse político, iam acrescentando informações ao texto. E isso a gente consegue perceber porque no decorrer do texto tem várias introduções, tem algumas ideias contraditórias, variações de estilo literário. Então, foram várias pessoas e grupos que agregaram o conhecimento, né, de acordo com a sua intenção para aquele momento. Trata-se de um livro complexo, fruto de um longo processo redacional e também com diferentes imagens de Deus. Mais do que entender cada lei, o que a gente precisa é tirar o conhecimento, o entendimento da mensagem central do texto. É a formação de uma sociedade nova, baseada na fraternidade entre os homens, na partilha que deu a todos. Isso porque, para os autores, era preciso que houvesse uma coerência entre a aliança que se celebrava e a vida que se vivia. Os judeus eram o único povo da antiguidade monoteísta, que adorava um único Deus. Mas ele conviveu com vários povos que tinham contato e adoravam outros deuses. Então, o período do exílio foi o período em que Deus preparou o povo para que o adorasse, para que adorasse a Javé, o único Deus. Então, o livro do Deuteronômio, né, nos seus 34 capítulos, tem a intenção de inculcar a obediência à aliança, à lei e ao amor de Deus. Nós vamos passar, então, para a leitura do texto, Deuteronômio, capítulo 26, versículos de 1 a 13. Quando você entrar na terra de Javé, seu Deus, vai lhe dar como herança, quando tomar posse dela e habitar aí, pegue os primeiros frutos que você colher da terra que Javé, seu Deus, vai lhe dar. Coloque-os no cesto e vá ao lugar que Javé, seu Deus, tiver escolhido, para ir fazer habitar o nome dele. Vá ao sacerdote em função desses dias e diga-lhe: hoje eu confesso a Javé, meu Deus, que entrei na terra que Javé tinha jurado aos nossos antepassados que nos daria. O sacerdote receberá o cesto de suas mãos e o colocará diante do altar de Javé, seu Deus. Então, você, tomando a palavra, dirá diante de Javé, seu Deus: meu pai era um errante arameu. Ele desceu ao Egito
e aí residiu com poucas pessoas. Depois, tornou-se uma nação grande, forte e numerosa. Os egípcios, porém, nos maltrataram e humilharam, impondo-nos uma dura escravidão sobre nós. Clamamos então, Javé, Deus dos nossos antepassados, e Javé ouviu a nossa voz. Ele viu nossa miséria, nosso sofrimento e nossa opressão. E Javé nos tirou do Egito com mão forte e braço estendido, em meio a grande terror, com sinais e prodígios. E nos trouxe a este lugar, dando-nos esta terra, uma terra onde corre leite e mel. Por isso, aqui estou, Javé, com os primeiros frutos da terra que tu me destes. E você colocará os primeiros frutos diante de Javé, seu Deus, e diante de Javé, seu Deus, se prostrará. Então, você se alegrará com todas as coisas boas que Javé, seu Deus, lhe terá dado, e você e a sua família. E também festejarão com você o levita, o migrante que vive em seu meio. A cada 3 anos, no ano dos dízimos, quando você tiver acabado de separar todo o dízimo de sua colheita e tiver dado ao levita, ao imigrante, ao órfão e à viúva, para que comam e fiquem saciados nas suas cidades, você confessará diante de Javé, seu Deus: eu tirei de minha casa o que estava consagrado e o dei ao levita, ao imigrante, ao órfão e à viúva, conforme a ordem que me destes. Não violei, nem esqueci os teus mandamentos. Palavra. O texto reflete a entrada da terra na terra prometida. Reflete a realização da promessa que Deus havia feito ao seu povo. É o acontecimento marcante na história do povo de Deus, do povo de Israel. A experiência começa lá com o Êxodo. Uma situação de escravidão no Egito, o povo clama. E Deus, reconhecido como Javé, Deus que se faz presente na vida, presença libertadora, aquele que está presente, aquele que é. Deus escuta o clamor do seu povo. E então, conduz esse povo, mesmo no sofrimento, no deserto, mas com a promessa de uma terra onde pudesse viver a experiência da plena liberdade, da vida com dignidade. E o povo vai dizer e registrar na Bíblia a terra onde corre leite e mel. Então, tudo foi muito difícil, como os relatos que nós encontramos na Bíblia. Tudo foi muito difícil para o povo. Mas a certeza de que Deus caminhava com ele, com o povo. E que se não fosse a ajuda de Deus, esse povo não teria saído das garras do faraó do Egito, não teria sobrevivido às durezas do deserto, como também não teria conseguido conquistar a terra de Canaã. Então agora, tendo conquistado a terra, distribuído a terra para que todos pudessem usufruir de tudo aquilo que pudesse trabalhar, plantar, colher, mas com pleno reconhecimento e agradecimento ao Deus que promoveu tudo isso em favor do seu povo. Então o gesto é esse.
Os primeiros frutos da terra deverão ser ofertados a Deus. Deverão ser apresentados no altar do Senhor. Mas é muito interessante que o reconhecimento de que tudo é de Deus e que, portanto, tudo deve estar à disposição de Deus, implica um compromisso de solidariedade e de partilha. Por isso, o povo precisa olhar o irmão em sua necessidade. E é preciso, portanto, abrir as mãos para cuidar do irmão necessitado. Aparecem então as categorias de pessoas. Os levitas, porque eles precisavam desta ajuda por uma questão histórica, eles que eram os primeiros responsáveis pelo culto, então estavam precisando naquela época de ajuda das pessoas, da partilha das pessoas. Depois, o estrangeiro não passasse necessidade no meio do povo, afinal de contas, um dia também o povo de Israel foi estrangeiro no Egito e foi maltratado. Então não esqueça dessa experiência e cuide agora do estrangeiro. Depois, os órfãos e as viúvas. Essas pessoas representam, portanto, todos os pobres e necessitados que a Bíblia irá sempre contemplá-los, chamar a atenção para o gesto de partilha, de cuidado, de solidariedade. Então, não basta apenas a confissão de fé, a profissão de fé, o reconhecimento de que tudo vem de Deus, que tudo foi dado por Deus. Agora, como sinal desse reconhecimento, dessa gratidão, é preciso lembrar, assim como Deus cuidou de nós, assim como Deus, Ele tomou providência de tudo para que não faltasse nada ao seu povo, assim também o seu povo deve agir, por causa dessa fé, desse reconhecimento. De tal maneira que a experiência do êxodo, a saída da escravidão, pudesse ser sempre celebrada, permanecesse na memória do povo. E assim permaneceu. Toda a história bíblica, Antigo, Novo Testamento, toda é relida, ou é iluminada pelo acontecimento do êxodo. Por isso também, no momento da conquista da terra e do cuidado de agradecer a Deus, oferecer a Ele os frutos, os primeiros frutos da terra, partilhando com os irmãos mais necessitados. Só mais um acréscimo aí, que no capítulo 26, versículo 5, 5 ao 10, tem o que é descrito como o credo histórico. É quando se repete, se reconta a história do povo, da antiguidade, do exílio, do sofrimento, da escravidão, da promessa e, enfim, do cumprimento da promessa. Então, essa passagem, o credo histórico, é muito importante, porque para o povo judeu, a história do êxodo, a história da salvação, ela deveria ser sempre contada, recontada, ontem, hoje e sempre, para que não caísse no esquecimento
a história da promessa e do cumprimento da palavra de Deus, Javé, que não abandonou seu povo. E eu acho importante a gente ressaltar também essa questão de reforçar esse cuidado com a parcela mais fragilizada daquela sociedade. Na época em que esse texto foi escrito, já depois do êxodo, saída do Egito, o texto ele foi escrito quando o Estado já estava em formação. E essas pessoas, essas figuras, elas começam a aparecer. E o povo de Deus escolhido, em que já passou por essa situação, não pode ser cego a esta situação. Por isso o texto ressalta do dízimo ao levita, ao imigrante, à viúva, ao órfão, que são essa parcela mais fragilizada daquela sociedade. Essa oferta dos frutos, né, é gratidão, é reconhecimento, é compromisso, é aliança e é conversão, né? O ponto central dessa mensagem, desse texto de hoje, é o cumprimento da palavra, é a aliança de Deus com o homem e o homem respondendo a Deus também em forma de conversão, de oferta, né? Dos melhores frutos, dos primeiros dons, dos primeiros frutos, como sempre foi, né, no povo da antiguidade. Os primeiros frutos, né, os primogênitos dos animais, os primogênitos dos filhos eram consagrados a Deus. Então, para que não se perdesse esse costume, né, não era porque chegou na terra prometida que poderia se abandonar o seu compromisso com Deus, que se mantivesse a aliança do povo com Deus. Nós queremos agora dar um outro passo na nossa reflexão, lembrando que esse acontecimento do Êxodo, essa saída da escravidão, a conquista da terra prometida e a aliança que o povo deve sempre lembrar, a aliança que Deus fez com o seu povo, que ela é bem concretizada na apresentação dos 10 mandamentos, entendidos como a lei de Deus. E aí toda aquela narrativa de que Moisés é o principal responsável de conduzir o povo, articular todo o processo de libertação, de caminhada para a terra prometida, e, portanto, aquele que apresenta ao povo a lei de Deus, os mandamentos. Então, isso fica bem presente, bem gravado na memória do povo. A lei de Deus nos foi dada por Moisés. Moisés é que conduz esse povo para a terra prometida. Ora, passando-se os séculos, nós chegamos à pessoa de Jesus, Jesus de Nazaré. E o que nós encontramos nos evangelhos, sobretudo, especialmente os evangelhos de Mateus e Marcos, quando apresentam Jesus como o novo Moisés. No evangelho de João, Jesus é apresentado como maior do que Moisés, mais importante do que Moisés. Mas os outros dois, Mateus e Marcos, eles procuram mostrar Jesus como o libertador do povo, que agora não liberta simplesmente da escravidão, mas liberta do pecado e da morte. É esse novo Moisés, enviado por Deus, reconhecido como Filho de Deus, presente na história humana, que vai então propor
esse tempo novo de libertação, de salvação, convidando todos a entrar na dinâmica do reino de Deus. Por isso mesmo, Jesus vai propondo os valores desse reino, que essencialmente se concentram no mandamento do amor. Amor a Deus e ao próximo. Jesus chega a dizer que o maior e o mais importante de todos os mandamentos é amar a Deus. Mas ele diz, o segundo mandamento é semelhante ao primeiro. Amar ao próximo como a si mesmo. A prática de Jesus e o seu ensinamento mostram o cuidado, ou revelam o cuidado de Deus com o seu povo, especialmente com os mais pobres, os pecadores, os excluídos. E não somente Jesus se apresenta para cuidar das pessoas, mas vai ensinando os seus seguidores, discípulos e discípulas, a também fazer o mesmo. E até mesmo a encontrar caminhos, soluções alternativas para que os pobres não ficassem sem os devidos cuidados do alimento, da saúde. Por isso, esse novo Moisés nos convoca também, né, para esse novo êxodo, essa libertação integral. Por isso ele é reconhecido como o Cordeiro de Deus da nova Páscoa. Como os judeus, o povo de Israel, celebrava a festa da Páscoa como memória da libertação da escravidão do Egito, como saída, memória da saída do Egito, o êxodo. Então, Jesus vai então celebrar a nova Páscoa de uma maneira diferente. Na própria ocasião da festa da Páscoa, ele então celebra com seus amigos e institui esse memorial que se torna importante para nós, está no centro da vida da igreja e dos cristãos. Memorial que nós chamamos de Eucaristia. E reconhecendo então Jesus como Cordeiro da nova Páscoa, que se oferece a si mesmo, ao Pai, e portanto se torna alimento sagrado para todos aqueles que assumem esse caminho de libertação, de conquista de uma nova terra, de um novo céu, onde todos possam viver a plenitude da vida, como é o projeto, o sonho de Deus. Dessa maneira, nós podemos então relacionar esse texto do Deuteronômio também com a prática, com a vida e a missão do próprio Jesus Cristo. O livro do Deuteronômio, ele foi escrito após a saída do Êxodo, após a saída do Egito. Ele é o último livro do Pentateuco, o último livro daqueles 5 dos mais antigos. E apesar disso, ele é o livro mais citado no Novo Testamento. Ele é citado mais de 200 vezes no Novo Testamento, nos Evangelhos. Ele traz a revisão, um aprofundamento da lei para trazer a liberdade ao povo, que ao conquistar a nova terra, eles recebem a lei de como fazer essa terra fecunda,
de como prosperar nessa terra. Da mesma forma que Jesus faz isso no Novo Testamento, ensinando ao povo a libertação. E hoje também, quando a gente olha para o livro do Deuteronômio, nós enxergamos a mensagem atualizada. Nós enxergamos do que nós precisamos nos libertar, assim como foi para o povo do Antigo Testamento, assim como foi para o povo do Novo Testamento e hoje também. Estamos chegando, então, ao final do nosso encontro de hoje. Ouvindo a palavra de Deus, somos impulsionados na nossa caminhada cotidiana. Apesar das dificuldades, das escravidões da vida moderna, continuamos experimentando o amor de Deus através da solidariedade das pessoas. O rosto de Deus se manifesta para nós e ouve o nosso clamor. Ofertemos diariamente a Deus, em sinal de nossa fidelidade à aliança sagrada e nossa gratidão por sua misericórdia, todos os nossos dons, o pão, o vinho, nossa gente sofrida e oprimida e também todo o nosso amor. Nosso encontro de hoje, ele chega ao fim. Como eu disse no começo, semana que vem nós vamos nos encontrar novamente com outros colegas da pastoral. Então eu queria agradecer vocês por estarem com a gente hoje, agradecer também ao Rodrigues aqui da paróquia de São Jacinto e ao Carlos da paróquia de Fátima, que está aqui no apoio técnico. Sem vocês a gente não conseguiria estar levando a palavra aos irmãos. Nós vamos chegando, sim, ao final e agradecemos a companhia de vocês, esperando dessa maneira ajudar na compreensão, na leitura, na reflexão do mês da Bíblia com o livro do Deuteronômio, iluminando também a nossa vida, o que é o mais importante, ler a Bíblia para iluminar a vida. E isso, então, implica um processo, um caminho que nós devemos fazer, que nós chamamos o caminho da palavra. Nosso trabalho da Pastoral Bíblica da Diocese de Teoflotone já tem uma certa caminhada de alguns anos. Então, praticamente desde o final do ano de 2005, que nós assumimos essa tarefa na Diocese, ampliando esse trabalho com uma equipe que senta, estuda, aprofunda, se prepara para oferecer às nossas comunidades, às nossas lideranças, a leitura cada vez mais aproximada e fiel do texto bíblico, de tal maneira que possa nos ajudar a viver melhor. No final do nosso encontro, a gente lembra como que esse texto de Deuteronômio ele é iluminador da nossa prática religiosa. Quando lembramos o significado dos nossos pequenos gestos na comunidade de fé, da nossa disponibilidade, da disponibilidade de tantos irmãos e irmãs para cuidar dos pobres, dos pequenos, socorrê-los em suas necessidades, partilhar mesmo do pouco que tem, para que não haja necessitados entre nós. E também aquele gesto próprio da nossa liturgia, de levar a oferta, colocá-la diante do altar, no momento da apresentação das oferendas do pão e do vinho. Esse sinal de partilha, de sensibilidade, de gratuidade, é muito bonito. E esse texto do Deuteronômio, capítulo 26, ele também clareia o sentido
do dízimo dado na comunidade. Então, como sinal de gratidão, de reconhecimento de que tudo vem de Deus, e por isso mesmo uma parte é apresentada ou devolvida a Deus ou colocada nas coisas de Deus e também para o cuidado dos pobres. Por isso então, nós pedimos a Deus no final deste nosso encontro que nos ajude sempre a reconhecer todas as coisas boas, todos os sinais de bondade, de providência do nosso Deus na nossa vida. Você também, nesse momento, pensa tudo aquilo que recebeu de Deus de maneira gratuita. Deus não exigiu nada em troca. Por amor, por misericórdia, por compaixão, Ele nos concede todos os sinais de graça e de bondade a nós, às nossas famílias. E isso se torna motivo da nossa alegria, da nossa esperança, da confirmação da nossa fé e o nosso esforço de testemunhar esta nossa fé, juntamente com os outros irmãos que necessitam de nossas mãos abertas para atendê-los, para servi-los. Então, o Deus que ouve o clamor do seu povo, o Deus que desce para libertar o seu povo, que Ele então continue nos abençoando, nos dando a paz, recuperando a nossa esperança, a nossa alegria e nos ajudando a sermos mais compassivos e solidários com os nossos irmãos e irmãs. Aceita, Senhor, nossos dons, aceita, Senhor, nosso pão, aceita, Senhor, nosso vinho, aceita, Senhor, nossa gente, sofrida, oprimida, esquecida, aceita esta dor que machuca.